Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana, sou do sexo feminino, tenho 32 anos, sou parda, tenho cabelos pretos e olhos castanhos, a estatura é mediana, eu estou trajando uma calça branca e uma blusa preta. A nossa sala de aula é um estúdio de TV e usarei uma tela interativa para anotações. Então vamos à nossa aula de hoje. Queridos, para a nossa aula eu preparei o assunto de estratégias textuais. Vamos trabalhar especificamente a intertextualidade, a ambiguidade e a ironia, que são as principais estratégias textuais. Mas antes de nós partirmos para as questões, vamos ver aqui o que diz o conceito do que são estratégias textuais. As estratégias textuais são recursos usados para construir sentidos, organizar ideias e envolver o leitor no texto. Elas variam de acordo com o objetivo comunicativo do autor. Então, queridos, as estratégias comunicativas, elas nada mais são do que aquelas estratégias que o autor utiliza para tornar o texto mais envolvente, para o texto ficar mais criativo, para acionar o repertório do leitor, ou seja, tornar a comunicação do texto mais envolvente. Vamos observar aqui alguns tipos principais de estratégias textuais, que são a intertextualidade, a ironia e a ambiguidade. Qual é o conceito, prof, de intertextualidade? É uma referência a outros textos explícita ou implícita. Olha o exemplo, a paródia é um tipo de intertextualidade, que é uma citação direta ou uma alusão a outro autor. Para você memorizar aqui, para ficar bem fácil para você lembrar, a intertextualidade é quando eu tenho um texto que está fazendo referência a um outro texto. Eu consigo captar, lendo aquele texto, que há uma referência a um outro texto. Essa referência, intertextualidade, ela pode se dar por meio de uma paródia, por meio de uma paráfrase. Paráfrase, você sabe que é falar a mesma coisa, né? Só que com outras palavras. Ou uma paródia, quando você tem uma releitura de um outro texto. Então lembre-se, intertextualidade é um texto conversando com um outro texto. Agora, a ironia, olha o conceito que tem aí de ironia, dizer o contrário do que se quer afirmar, com intencionalidade crítica ou humorística, muito usada em crônicas, charges, artigos de opinião. A ironia, como propriamente disse aí, é quando você diz o contrário daquilo que você quer dizer. E geralmente ela tem um tom crítico, né? Os textos do Machado de Assis, por exemplo, usam muito a ironia para fazer críticas à sociedade. E tem também a ambiguidade. Essa daqui talvez vocês estejam um pouco mais familiarizados com ela. A ambiguidade nada mais é do que o duplo sentido de uma palavra ou expressão. Olha o que diz aí, ó, uso proposital de duplo sentido para provocar reflexão, ou às vezes efeito de humor também. O duplo sentido de uma palavra pode trazer essa ideia de humor, né, de riso para dentro do texto. Vamos tentar observar como é que essas estratégias textuais se configuram dentro de um texto e claro, nas questões aqui que eu trouxe para vocês, tá? Vamos aqui para a primeira questão da UES 2021. Tem um textinho aqui que é uma música, na verdade, do Erasmo Carlos, o Tremendão. Vamos lá. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas, vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço, satisfaz meu ego, se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa, à noitinha, quero uma mulher só minha, mas para quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito, o outro já reclama a sua mão e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração para decantar você nessa canção. Vou fazer uma pausa bem aqui, ó. Deixa eu grifar essa expressão aqui para vocês, ó. Do barro de que você foi gerada. Aqui, queridos, a gente percebe uma estratégia textual. Das que eu apresentei para vocês, vocês perceberam que é uma intertextualidade, né? Onde é que fala que a mulher veio do barro, que ela veio da costela de Adão? Vocês percebem que é uma referência ao texto bíblico, né? Então aqui claramente tem essa estratégia textual que a gente chama de intertextualidade, tá? Só para fechar aqui o texto. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. No verso do barro de que você foi gerada, o narrador utilizou-se de um fenômeno para assegurar a coerência textual demarcado como. Então a gente viu aqui que é a intertextualidade, não é a situacionalidade, que é a questão da situação. Aceitabilidade não faz sentido, né? Informatividade também não faz sentido e ambiguidade, não há um duplo sentido aqui da mensagem, portanto, somente a letra A é a nossa alternativa, certo? Lembre-se, intertextualidade, a conversa entre dois textos, né?
E aí, Manu, tem alguma dúvida sobre esse assunto aqui pra gente? Manda sua pergunta aqui pra nós. Professora, como a intertextualidade contribui para a construção de sentido em uma obra literária? Olha, Manu, a intertextualidade, quando você, por exemplo, está lendo um texto que você percebe que há uma menção a outro texto, primeiro que isso ativa o teu conhecimento de mundo. Segundo, deixa o texto um pouco mais envolvente, deixa o leitor mais ligado com relação ao que acontece no mundo, ao que acontece na literatura de maneira geral. Então, a intertextualidade, ela deixa o texto mais rico, aciona teu conhecimento de mundo e, portanto, é uma excelente estratégia para ser usada aí para envolver o leitor no ato comunicativo, na leitura de um texto. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão da FUVEST. Uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que a pisa, mas mais frágil fica a bota. Cesta aí é repouso, né? Então, olha só que interessante. Uma flor, quando ela é pisada, ela é incomodada, ela é perturbada. No entanto, apesar de ela ser frágil e ser pisada, ela ainda assim, ela resiste e ela machuca mais a bota do que é machucada, né? Interessante. E aí, pessoal? O ditado popular que se relaciona melhor com o poema vamos analisar aqui, ditado popular. Então, há uma intertextualidade. Para bom entendedor, meia palavra basta, ou seja, ser direto, ser sucinto, conciso, enxuto. Será que tem a ver com a ideia da planta, da flor que é pisada e ao invés de aceitar passivamente, ela também machuca? Agora, olha a letra B. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ó, água mole, um ser mais passivo, mas de tanto insistir acaba machucando também. Pessoal, você percebe que tem a mesma ideia de não aceitar a passividade que aquele texto traz para a gente com relação à flor? Professora, dá para perceber isso? Dá. Ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. São dois seres aqui em conflito, mas um, apesar de ser machucado, também machuca. Então é aqui que está a intertextualidade na letra B. Mas vamos tentar entender o sentido das outras aqui, já que nós estamos falando de ditados populares. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, da mesma maneira que você feriu, você vai ser ferido. Não é da mesma maneira, né? A flor não machuca da mesma forma que ela é machucada. Um dia é da caça, o outro é do caçador, ou seja, o poder vai mudando, também não tem esse sentido. E uma andorinha só não faz verão, fala sobre a importância da coletividade, não tem a ver com a mensagem que está sendo trazida ali pelo texto, né? Portanto, somente a letra B é a nossa resposta. Vamos agora para mais uma questão, tentar entender essa ideia da intertextualidade, paródia, ambiguidade. Para responder a questão, leia o trecho do drama Macário, de Álvaro de Azevedo. Daria um belíssimo filme de terror, né? Isso daqui. Vamos lá. Macário chega à janela. Ó mulher da casa, olá, ó de casa. Senhor, desate a mala do meu burro e traga-uma aqui. O burro? A mala, burro. A mala com o burro? Amarra a mala nas tuas costas e amarra o burro na cerca. O senhor é o moço que chegou primeiro? Sim, mas vai ver o burro. O moço que parece estudante? Sim, mas anda com a mala. Mas como hei de ir buscar a mala? Quer que vá a pé? Esse diabo é doido. Vai a pé ou monta numa vassoura, como tua mãe. Descanse, moço. O burro há de aparecer. Quando madrugar, iremos procurar. Havia de ir pelo caminho do Nhoquito. Eu conheço o burro. E minha mala? Não vê? Está chovendo a potes. Malditos! Atira uma cadeira no chão. Que tendes, companheiro? Não vedes? O burro fugiu. Não será quebrada cadeiras que o chamarei. Porém, a raiva... Aí o desconhecido. A mala não apareceu-me muito cheia. Não pareceu-me muito cheia. Sentiu alguma coisa sacolejar dentro. Alguma garrafa de vinho? Aí o Macário. Não, não, 1000 vezes não. Não concebeis uma perda imensa, irreparável? Era o meu cachimbo? Aí o desconhecido fumais. Macário responde, perguntai de que serve o tinteiro sem tinta, a viola sem cordas, o copo sem vinho, a noite sem mulher, não me perguntais se fumo. Se tem um cachimbo, é claro que ele fuma, né? E o desconhecido, eis aí um cachimbo primoroso. Aqui dá pra gente matar, né? Vamos aqui para a alternativa. Para produzir o efeito cômico desse diálogo, o autor lança a mão do recurso expressivo denominado... Vamos lá, pessoal, vocês observaram que houve uma confusão nesse trechinho que a gente leu do texto, que fala sobre o burro, né? O burro, ele pode ter dois significados. Pode ser o burro animal, e pode também ser o burro, como as pessoas chamam pejorativamente, alguém que tem baixa inteligência. Pode ser um xingamento, né? Ele estava me chamando de burro ou estava falando do burro animal? Então, há um duplo sentido no uso dessa palavra.
Opa, já deu para te matar, né? Duplo sentido tem a ver com ambiguidade. Portanto, qual é a nossa resposta? É a letra D de dado. Há uma ambiguidade, ó. A letra A fala em antítese. Antítese é a oposição de ideias, né? Não é o sentido do texto. Eufemismo, que isso, prof? É uma suavização. Também não é o caso do texto. Hipérbole é um exagero. Também não há essa mensagem sendo transmitida. E a personificação? Bem, se o burro falasse, se houvesse aqui uma atribuição de seres vivos a seres inanimados, talvez a gente tivesse uma personificação, mas não é o caso da mensagem que foi passada, então o texto se tornou ambíguo por causa da palavra burro, e inclusive é isso que dá a ironia, né, dá a graça, o humor aqui do texto. Portanto, letra D. Então vamos observar aqui a nossa última questão. Leia o texto do poeta Manuel de Barros para responder à questão. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Esse é o meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Deixa eu grifar essa expressão aqui que eu achei interessante. Voltou de ateu. Olha a preposição aqui, né? Ela quer dizer que ele voltou ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Ele tá fazendo um trocadilho, né? Porque ela deveria ter falado voltou ateu. De ateu é como se ele tivesse vestido de ateu, né? Como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Olha o que ele diz aqui, ó. Minha avó entendia de regências verbais. Então ela sabia exatamente o que ela estava falando. Ela não queria dizer que ele estava fantasiado de ateu, mas que ele veio com pensamentos, com atitudes de ateu. Ela falava de sério, ainda tem uma brincadeira aqui, né? Mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste é piada, gracinha, né? E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E por ser instrumento de rir, de outra feita, no meio da pelada, o menino gritou: Dize-me, disse-limina, olha que nome difícil, esse cabeludinho. Eu não disse-liminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, mas aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvir um vaqueiro a cantar com saudade: ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Porque o preposto ao verbo ler, a meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Então a preposição muda tudo, né? Mas foquemos na expressão veio de ateu, né? A avó dele queria mesmo dizer que ele veio vestido de ateu? É claro que não, e ele sabia disso. Pessoal, como é que é o nome daquela figura de linguagem que a gente diz o contrário daquilo que a gente quer dizer? Não é uma ironia? Geralmente ela tem um tom ácido, um tom humorístico. Onde é o trecho aqui que ele utiliza essa tal de ironia? Minha avó entendia de regências verbais. E é aqui que fica claro que ele sabia exatamente do que a avó dele estava falando, a avó dele não estava equivocada, ele está usando de uma ironia. Certo? Nas outras alternativas, porque aquela preposição, mas todo mundo riu, não há uma ironia, que é quando você fala o contrário daquilo que você quer dizer. Portanto, somente a letra A, a nossa resposta, ok? Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre as nossas estratégias textuais, a ironia, a ambiguidade, a paródia, assuntos muito importantes para o vestibular da UEA. Gostou dessa aula? Então baixe o aplicativo e acompanhe o Preveste em todas as nossas redes sociais. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.